Nós estamos então essa noite na terceira bem-aventurança que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 5. Mateus 5, verso 5. Então, a série expositiva temática, né? Nós temos o tema do verso e analisamos à luz da Escritura o que venham ser essas características que Cristo diz aos seus discípulos que felizes são as pessoas que as têm, que têm essas características. Hoje, verso 5 diz assim, o Senhor: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos falar todos juntos, irmãos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pai de amor, Deus bendito, nós suplicamos a Ti a assistência do Espírito Santo, que o Senhor seja misericordioso, generoso, gracioso, e derrame-se sobre nós, ó Santo Espírito de Deus. Derrame-se sobre nós. Se o Senhor mudar, os nossos corações serão mudados. Se o Senhor interferir em nossa vida será diferente. Nós suplicamos a Tua ação em nós, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, quando você pensa em manso, eu penso em cachorro. Você fala assim, o que você lembra quando você ouve a palavra manso? Eu lembro de cachorro, porque cachorro é bravo ou é manso, né? Para a Amanda, minha filha, todos os cachorros não são mansos, né? Ela tem medo de todos os cachorros, porque ela acha que todos os cachorros vão morder a perna da gente, né? Os ciclistas que o digam, porque eles aí correm dos cachorros que mordem as suas canelas. Tem até umas fotinhas nos grupos de pedal aí, que os cachorros estão tirando selfie assim, aguardando o momento exato para voar na canela dos ciclistas, porque eles são bravos, né? São cachorros territorialistas que não permitem que ninguém venha ali atrapalhar o reinado deles. Quando isso acontece, eles vão lá e avançam sobre as pessoas e mordem, porque eles não são mansos. Mas Jesus não está se referindo a características encontradas em cachorros, né, aqui na sua palavra. Mas dando uma pesquisada nos dicionários do Google da vida, nós encontramos algumas definições, ou sinônimos e definições da palavra manso, ainda de forma geral, social, cultural, tá? Manso é alguém de gênio afável. O que é afável? Você procura lá no dicionário para você entender, né? O manso é aquele sossegado, é o bondoso, é o dócil, é o pacato, né? É o tranquilo, é o sereno, é o sossegado. Falar em pacato, agora eu me lembrei do He-Man. Quem viu o He-Man aí, né? Tinha aquele tigrão verde que andava com o Adam. Daqui a pouco ele arrancava a espada para fora, gritava pelos poderes de Grayskull, que eu tenho a força, jogava um raio no gato, que era um gato tranquilo. Por isso que tinha o nome de pacato, por isso que eu lembrei disso. Você está se perguntando por que eu lembrei disso, né? E o gato pacato virava no gato guerreiro, que voava em todo mundo, vencia os exércitos, e deixava de ser dócil, deixava de ser tranquilo, deixava de ser apaziguado, calmo, virava o gato guerreiro. Qualquer semelhança é mera coincidência. Sinônimo de manso, uma pessoa zen. É o mais bobo que eu achei aqui. Mas a gente fala isso, né? O cara é zen, aquela pessoa é zen, ela é bondosa, humana, dócil, calma. O contrário de manso é violento, agressivo, empolado, borrascoso, acapelado, feroz, encapelado, não é encapetado não, tá, gente? Encapelado, de doma tempestuosa, crespo, selvagem, indomesticado, bravio, agitado, fero, bravo, indômito, proceloso,
Se da vida as vagas procelosas são, já viu esse cântico, né? Se as ondas não são mansas, é isso que está dizendo aquele hino que a gente canta lá, né? Se a vida tem situações não mansas, nós precisamos do Senhor Jesus, né? Então, essas coisas nos ajudam a ver o conhecimento geral sobre mansidão. Mas eu quero que os irmãos percebam uma coisa: essa terceira bem-aventurança é a primeira bem-aventurança de relacionamento, é a primeira bem-aventurança relacional, porque você pode ser pobre de espírito, sozinho, ou humilde de espírito, você chora geralmente sozinho por conta dos seus pecados e do efeito dos pecados nas pessoas que você ama, mas mansidão é algo que tem a ver, que se manifesta nos relacionamentos. Jesus, ao discipular aqueles homens e mulheres que estavam diante dele, começa agora a apertar um pouco mais o círculo de ensinamento, né? As bem-aventuranças são uma espiral de cada vez mais profundas. Começa com a humildade de espírito, depois essa humildade de espírito se manifesta num choro por compreendermos a residência ainda, o resíduo do pecado em nós e dos efeitos do pecado na vida das pessoas, e depois isso me transforma numa pessoa mansa, e eu manifesto a mansidão nos relacionamentos. Por isso que igreja é tão importante, que aqui a gente manifesta a nossa mansidão ou não, nos relacionamentos. Para verificarmos se somos mansos ou não, nós temos que olhar para dentro de nós e para fora de nós, para como expressamos a concepção de nós mesmos. Mansidão nas Escrituras tem a ver, está relacionado a percepções pessoais e expressão de como nós nos percebemos. A expressão de como nós nos percebemos vai ser mansa ou não, ou bravia, ou arredia. Quem é manso em relação a alguém. Logo, a mansidão só se manifesta externamente quando a concepção interna de nós mesmos é correta, de acordo com as Escrituras. Lembrando do contexto disso tudo, meu irmão, minha irmã, é sempre bom lembrar de uma informação que eu não disse até agora sobre o Evangelho de Mateus, mas o Evangelho de Mateus foi intencionalmente escrito para chegar na mão de judeus. Os judeus eram os primeiros leitores do Evangelho de Mateus, e as características que foram da organização do Evangelho de Mateus, que Mateus escreveu, foi toda para fazer sentido maior ainda para um judeu. E isso, por isso que as bem-aventuranças estão aqui no comecinho do Evangelho de Mateus e da narrativa das obras do Senhor Jesus. É para, de fato, chocar o primeiro leitor, o judeu, lembrando que eles tinham sim uma expectativa materialista acerca da pessoa de Jesus. Jesus quando vier vai ser para encher o nosso bolso. Jesus quando vier, a expectativa do Messias. Jesus quando vier vai ser para nos dar uma casa, um carro novo, uma charrete, né, com carro, com cavalos novos, vai ser para nos dar bens materiais, para nos conformar numa posição de destaque nessa sociedade, além de ser também uma expectativa militarista do povo judeu. O povo judeu achava que quando o Messias viesse, ele seria um revolucionário, pegaria em armas para acabar com o poderio de Roma e todas as nações que constantemente subjugavam o povo de Israel. Então, ao ouvir essas coisas da boca do próprio Messias, daquele que estava se identificando externamente
como o Messias, eles ficaram bastante chocados. Bastante chocados. Daqui, se você for ler os evangelhos, você vai perceber que depois do Sermão do Monte começa a surgir as oposições a tudo aquilo que Cristo falou, e as pessoas querem cada vez mais matar esse Jesus. Esse cara tem que morrer, ele não está falando nada daquilo que a gente quer ouvir, e rejeitaram o Messias verdadeiro, porque eles preferiam a expectativa deles. Então, Cristo está mostrando para os seus discípulos, para todo mundo que estava ouvindo, que as características da pessoa que pertence ao reino de Deus não são características materiais nem militares, são características celestes, são características de governo de Deus. Ser do reino de Deus é ser governado pela palavra, porque Cristo é a palavra encarnada. No primeiro capítulo de João, você vai ler que Ele é o verbo encarnado, Ele é a palavra de Deus, como cantamos aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 23, Ele é a imagem do Deus invisível, nele foram feitas todas as coisas, e Ele sustenta tudo pela palavra. Tudo que foi feito se fez na pessoa de Cristo. Então, você quer saber se você pertence ao reino de Deus? Vejam essas características. Essas características são fundamentais no membro do reino de Deus. Eles são pobres de espírito, são humildes de si mesmo, eles choram por ainda ser pecadores, choram pela injustiça e os efeitos do pecado. Eles são mansos e por causa disso herdam a terra. Mansidão, então, irmãos, é uma atitude interior que é fruto de ter-se em pouca conta. A mansidão leva as pessoas a não impor as suas vontades sobre as outras, mas a mansidão das Escrituras levam as pessoas a rebaixarem-se, a humilharem-se, a abrir mão de tudo, inclusive dos seus direitos. A pessoa mansa é aquela que abre mão dos seus direitos, é aquela que entende que no final das contas, diante de Deus, eu não tenho direito nenhum. Logo, para que brigar? Para que impor? Para que levantar o dedo? Para que dizer mais alto? Eu não tenho direitos, eu sou pecador. Eu sou pecador. Isso me leva à humilhação. Isso me leva a rebaixar-me. Isso nos leva a nos rebaixarmos diante de Deus. Mansidão está ligado com a retenção, eu reter o requerimento dos meus direitos. E isso tudo é muito contrário ao que nós vemos na sociedade, não é verdade? É muito contrário, porque a sociedade diz que nós temos que lutar pelos nossos direitos, nós temos que impor a nossa vontade, que nós temos que ser fortes diante dos outros e subjugar as pessoas sempre que pudermos. A arte da guerra, do Sun Tzu, tem uma citação que diz que quando seu inimigo tiver mal das pernas, estiver com dificuldades, acabe com ele, Se ele estiver se afogando, jogue mais um balde sobre ele. A ideia do mundo, da filosofia que nos cerca de vida, do estilo de vida do mundo, é sobressair-nos, sermos notáveis, sermos aqueles de quem as pessoas estão sempre dizendo como os caras, as pessoas, os melhores.
Isso chocou demais os judeus, isso nos choca até hoje. Mansidão está ligado à mortificação do nosso orgulho. Manso é uma pessoa que não se orgulha, que não se vangloria. O manso entende que não deve lutar por seus direitos. O manso é a pessoa que abre mão por saber que não merece nada. É aquele que compreendeu que não deve fazer exigências, mesmo que tenha direitos a isso, mesmo sabendo da sua posição, mesmo que tenha privilégios, mesmo que a situação de vida o colocou em destaque, ele sabe que não é por imposição que as coisas são realizadas, ele sabe que não é por bater o pé, não é esse o caminho do manso, não é esse o caminho do cidadão do reino dos céus. Ser manso é sair da defensiva dos próprios direitos, pois compreende-se que nós não temos direitos absolutos. Que direitos temos nós diante de Deus? Que direito nós temos diante de Deus? Nós cantamos que nada que fazemos de bem pode mudar o amor de Deus por nós, nada que fazemos de mal pode mudar o amor de Deus por nós. Talvez isso soe estranho para o seu ouvido ainda, porque acho que é a primeira música que eu ouvi que canta isso, mas isso é verdade, porque nós somos amados por causa de Cristo. Nós não somos amados por causa de nós, nós somos amados por causa das obras de Cristo, e isso é um antídoto contra Satanás. Quando nós pecamos, ele vem logo nos acusar e fala: olha o que você fez hoje, fez Deus te amar menos, menino feio. Não, ele continue te amando do mesmo jeito. Eu não posso usar isso que nós cantamos de forma nenhuma para pecar mais, senão nós estaremos incorrendo um erro que está bem explanado na carta de Romanos, né? Eu não posso usar da graça para me tornar um pecador pior. E isso é não entender o amor de Deus, não entender que para isso acontecer sobre nós, Cristo teve que morrer na cruz. Cristo, cheio de direitos, teve que abrir mão de todos os direitos por nós. Ele é manso, totalmente manso, em nosso favor. Mas antes de entrar nos exemplos das Escrituras, porque se eu não mostrar que isso é o que a Escritura diz, eu estou falando da boca para fora, e vocês podem jogar essa mensagem, né, no esquecimento. Mas eu quero dizer uma última coisa aqui, que o que não é ser manso, porque às vezes a gente confunde algumas coisas com mansidão. Uma delas é autocomiseração. Você já ouviu essa palavra? Autocomiseração é aquela pessoa que tem pena de si mesmo, é o coitadinho, é o vitimismo que tem prosperado tanto em nossa nação. Aquelas pessoas que têm autocomiseração, elas às vezes têm atitudes que podem ser interpretadas como mansidão, porque a pessoa é quietinha, a pessoa é retraída, a pessoa não tem coragem nem levantar a mão para falar em público. A autocomiseração faz as pessoas dizerem de si mesmo: se alguém notasse o meu valor, se me desse uma oportunidade, se alguém me desse aquilo que eu tenho direito. Isso não é mansidão, isso é autocomiseração, isso precisa ser tratado, isso é um pecado no nosso coração. A gente anda pelo caminho da autocomiseração, muitas vezes, por se amar demais, sempre o problema é um problema do coração, e chamando a atenção das pessoas sobre si, para que as pessoas nos dê aquilo que a gente acha que tem direito. Isso não é mansidão. Mansidão é uma atitude pacífica interna, é uma atitude de abrir mão e deixar cair as defesas no chão, para sermos aquilo que Cristo é em nosso lugar. Então vamos aos exemplos de mansidão nas Escrituras. Nós lemos aqui já esses textos, eu só quero passar rapidamente, não tomar muito tempo dos irmãos.
nos exemplos de mansidão nas Escrituras, eu quero começar por Abraão, para que os irmãos vejam rapidamente como Abraão era um homem manso, e como ele deve ser olhado como exemplo do que é ser manso para nós hoje. Abraão, aquele homem que saiu da sua terra, da sua parentela, da sua casa, da casa de teu pai, e andou cerca de mais de 1000 quilômetros para chegar à terra prometida, era o patriarca, era o chefe da família, ele tinha todos os direitos. Se ele quisesse e batesse o pé, a verdade, a palavra dele tinha que ser obedecida e pronto. Essas famílias tinham pequenas milícias, chefiavam homens que, se ele dissesse, olha, fulano está fazendo mal para nós, vamos matá-lo, era isso que acontecia. Ele detinha autoridade patriarcal, social. Mas quando ele começou a se desentender do seu sobrinho Ló, ele abriu mão dos seus direitos. O texto de Gênesis 13, que nós lemos de 1 a 13, os rebanhos cresceram, Ló ia com Abraão, tinha também rebanhos e tendas, gado, a terra não podia sustentá-los, versículo 6, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Chegou um momento em que eles viam que não dá para a gente ficar junto aqui não. E gente, isso é comum. E resolver essas coisas de forma pacífica também é muito comum e apropriado. Chega um tempo que às vezes não dá para ficar junto. Então, um virou para o outro pacificamente. O que se esperava, se fosse os direitos aqui fossem defendidos à risca, era que Abraão virasse para o seu sobrinho: isso é meu sobrinho, eu vou escolher para onde eu for, você vai do lado contrário, eu vou para a direita e você vai para a esquerda. Mas Abraão, um homem manso, abriu mão dos seus direitos. Ele tomou a iniciativa e ele disse: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E Ló recebeu a dádiva da mansidão de Abraão, e ele pôde escolher, e escolheu a melhor parte, escolheu o que era mais verdinho. E Abraão, abrindo mão dos seus direitos, com mansidão se portou diante de Ló, e ele então foi para a campina do Jordão, e Abraão foi para outra lado. A amizade deles continuou, eles continuaram parentes, eles continuavam uma família, tanto que quando houve a guerra por causa dos 4 reis contra os 5, capítulo 4, Ló é levado cativo, e Abraão sai lá da sua terra, junta uma milícia, e vai lá libertar Ló, que tinha sido cativo. Eles continuaram uma família. E muitas vezes, irmãos, para que as nossas famílias fiquem juntas, nós temos que abrir mão de direitos e prerrogativas. E é isso que mantém as famílias juntas. Às vezes uma distância física é necessária, né? Um abrir de mão de direitos. Eu tenho o direito de ter isso, mas eu abro mão. Isso é mansidão. O mundo chama isso de fraqueza. Faça um desafio, seja manso por uma semana. Vamos ver se isso é fraqueza ou não. Quanto força do céu se vai ser necessário para não abrir mão dos seus direitos durante uma semana. Isso é mansidão nas Escrituras. Um primeiro exemplo, Moisés, em Números capítulo 12, temos outro exemplo. Um homem
que no começo da sua caminhada foi um homem enérgico, foi um homem que usou a força, matou um egípcio por causa de uma briga com um israelita. Depois de ter sido moído pelas mãos da graça do Senhor, tornou-se o homem mais manso da terra, mais manso da terra. Números capítulo 12, versículo 3, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aqui está uma questão de direitos, igualmente de direitos. Aconteceu um problema entre os líderes de Israel, era Moisés, Arão e Miriam. Eles eram líderes do povo de Deus, irmãos da mesma família. Moisés, Arão e Miriam, uma briga aconteceu ali. Arão e Miriam falou com eles: Moisés, o Senhor só fala com você? Só fala com você, Deus? Deus também não fala com nós não? Só o que você fala que está certo? Aí Deus ouviu aquilo tudo, chamou todo mundo na conversa, né? Nós lemos isso aqui durante a nossa liturgia. Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, é eu que faço isso acontecer, e fala com ele com sonhos. É assim com o meu servo Moisés, eu boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, face a face, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temeste falar contra meu servo, contra Moisés. Moisés ficou calado o tempo todo. É uma questão aqui de direitos, mas Moisés não estava lutando contra seus direitos, por seus direitos. Quem lutava pelos direitos de Moisés era o próprio Senhor. Era o próprio Senhor. Deus se indignou contra eles, se acendeu, e Miriam tornou-se leprosa. E que oração você faria por essas pessoas que levantaram uma celeuma, uma conversa fiada, uma fofocaiada dentro da congregação? O que você oraria depois do acontecido? Para Deus: manda mesmo, Senhor, obrigado por ter enchido aquela miserável da Miriam de lepra, né? Manda logo aí de cima mais sobre ela, né? Trucida Jesus. Talvez a gente oraria sim, mas depois de ter sido desafiado, Moisés ora pela cura de Miriam. Senhor, cure-a, para que ela não seja como um aborto, para que a carne dela não seja consumida. E Deus fala: olha, deixa ela fora do arraial 7 dias, depois de 7 dias vocês a acolham de novo. E ela foi curada. Isso é mansidão, irmãos, é abrir mão do direito, é entender que somos iguais diante de Deus. Se somos usados para ser boca do Senhor, é graça. Se somos usados para varrer o chão da igreja, é graça. É Deus que nos vocaciona a trabalhos diversos para resplandecermos a sua glória em mansidão, abrindo mão dos direitos, para que haja paz, para que haja um resplendor da glória de Deus na nossa fraqueza. E em último lugar, grande exemplo, o maior de todos é o Senhor Jesus, que nós lemos em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que ele é manso. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Cristo é aquele que abandona todos os seus direitos para habitar conosco. Ele tinha todas as desculpas possíveis, todos os argumentos para não vir, para ficar na sua majestade, para não se encarnar, para não tornar-se um de nós. Ele tornou-se um de nós. Ele é manso. Ele teve que engolir nossa companhia pecadora diante dele, né? Às vezes a gente vê frases na internet
que Deus, alguém querendo dizer que Deus não se relaciona com pecadores. Se Ele não se relacionasse com pecadores, nós nunca teríamos conhecido o Senhor Jesus. Ele é o manso em quem nós devemos nos esmerar em sermos como Ele é. 1 Pedro, capítulo 2, último texto. 1 Pedro, perdão, não é o último não. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 25. Versículo 21 em diante. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, sendo ultrajado, não revidou com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Irmãos, o nosso Senhor Jesus não cometeu pecado e foi ultrajado por nossos pecados. E quando ele estava sendo ultrajado, ofendido, xingado, cuspido, esbofeteado, pisado, ele não revidava com ultraje. Ele não levantava o dedo e dizia: eu tenho direitos, eu sou o Senhor de toda a terra, curva-se a mim, cala a boca. Ele não erigia o dedo para requerer os seus direitos, mas ele calava-se, abria mão para completar a sua obra, abria mão para ser o que ele deveria ser, abria mão para servir de modelo para nós, agora que regenerados somos, para que a gente aprenda, tenha o supremo exemplo de que nós não somos feitos para ir atrás dos nossos direitos, das nossas promoções, das nossas reivindicações pessoais. Isso é mansidão, é abrir mão. E o mundo fala o contrário disso, é toma lá da cá, é se me falarem eu não levo para casa, eu não durmo, eu tenho que dizer, eu passo mal se eu não dizer. Isso não é mansidão. Viver desse jeito é não ser um cidadão do reino de Deus. Viver retrucando, viver gritando, viver, meus irmãos, como o mundo quer que a gente viva, não é ser cidadão do reino de Deus. Essas coisas não são naturais, essas características não são naturais. Ninguém nasce manso, é Cristo em nós que vai nos fazer mansos, é o Espírito de Deus trabalhando o nosso coração, é que nos vai transformar de nervosos, bravos, defensores do próprio ego, para mansos, para quem abre mão, para quem deixa bater, para quem deixa falar, para quem ouve e vai para casa, ora, pensa, para que a melhor situação, melhor solução seja dada. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Nós temos aqueles que não herdarão a terra aqui. Os mansos herdarão a terra. Às vezes a gente é tentado a pensar que ser manso vai me fazer receber mais bênçãos materiais de Deus. Olha, essa é a expectativa dos judeus, não é a expectativa do cristão. A expectativa do cristão não é fazer coisas para receber aqui nessa terra. A nossa herança está nos céus, o nosso tesouro está na mão do Senhor, é o galardão que virá. Nós não herdaremos a terra se não formos mansos, a terra prometida, a Jerusalém celestial, as coisas espirituais. Aí, Gálatas capítulo 5, versículo 19,
diz para a gente: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Isso tudo é contrário de mansidão. O homem manso não é um homem ciumento. Eu estou falando de ciúme. As pessoas têm ciúme de tudo, da própria sombra hoje, que as pessoas não podem ser valorizadas na minha frente, eu que tenho que ser valorizado. Ciúme é isso, é entender que tudo é para mim, né? Toda a atenção de todas as pessoas do mundo é minha, eu sou o centro da atenção, é egocentrismo, discórdia, iras, dissensões, facções, invejas. Isso tudo vem da falta de mansidão. Essas pessoas, versículo 21, olha o finalzinho lá: eu vos preveni, eu vos declaro, né, que quem faz essas coisas, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus, nos quais os que tais coisas praticam. Mas pelo contrário, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, o quanto nós precisamos aprender a orar suplicando as bem-aventuranças. Quanto nós precisamos aprender a orar suplicando os frutos do Espírito. A gente ora pelo namorado, pela namorada que não tem, que deixou de ter, que vai ter, né? A gente ora pelo cachorro que está passando mal, pelo salário que atrasou, pela vida que não está dando certo, não está do jeito, a faculdade está difícil demais, as coisas estão atrasadas. A gente ora por tudo, mas não ora por aquilo que a gente é chamado para ter e ser. Tem um problema aí. Tem um problema aí. É por essas coisas que nós devemos esmerar a nossa vida cristã. Nós devemos buscar com unhas e dentes essas coisas. São dons que devemos cultivar, buscar, frutificar, porque esses são cidadãos do reino de Deus. Para isso, nós devemos dar um ponto final ao nosso eu exigente. É o nosso eu exigente, o nosso maior inimigo da mansidão. Essa é a razão dos nossos problemas e dificuldades relacionais. E nós só seremos possuídos por inteiro, Senhor, quando a nossa mansidão começar a frutificar em nós. E a falta de mansidão é sinal de que alguma coisa está errada, alguma coisa interna, não externa. A gente é levado a pensar que as coisas acontecem conosco, parece que o universo está conspirando contra nós. Aconteceu isso comigo e eu reagi daquele jeito. Aconteceu isso comigo e eu também reagi daquele jeito. Aconteceu aquilo outro, olha, meu dia não está sendo fácil, eu também não vou deixar por menos. E a gente vai assim, achando que o mundo está conspirando, que os nossos problemas estão fora de nós. Mas nossos problemas não estão fora de nós, nossos problemas estão dentro de nós. É do nosso coração que surgem esses problemas. É do nosso coração que surge a falta de mansidão. E é o nosso coração que precisa ser tratado. Nós só seremos pobres de espírito quando o nosso coração for tratado por Deus. Nós só choraremos de verdade pelos motivos certos quando o nosso coração for regenerado pelo Senhor, mudado substancialmente por Deus. Nós só aprenderemos a ser mansos como nos encontrarmos, nos quedarmos, jogarmos todas as defesas do nosso eu exigente no chão e cairmos de joelho diante de Deus a clamar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua mansidão em mim, tem um problema comigo, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, tem compaixão de mim, eu sou pecador. Pecador é meu nome e meu sobrenome. E dentro dessas quatro paredes aqui não tem ninguém que escapa em um momento ou outro de falta de mansidão, incluindo eu. Por isso precisamos de Mateus 11, 28 a 30 todo dia.
Vamos a Cristo. A primeira coisa que você deve fazer na hora que você acordar amanhã é ir a Cristo. É ir a Ele. Ele é manso e humilde de coração. Nós devemos aprender dele, que por graça nós estamos unidos a Ele. Se você é salvo, você está unido a Cristo. A sua vida é Cristo vivendo em você. É disso que nós necessitamos. É dele nos revestindo, dele nos possuindo, dele sendo tudo em nós. Ele vai nos fazer abrir mão, ele vai nos fazer jogar as nossas defesas no chão, ele vai nos mudar e nos tornar cidadãos do reino celeste. Vamos orar. Ó Deus, quanto nós precisamos de Ti, muito, muito mais do que nós imaginamos. Nós precisamos de transformação profunda e sincera do nosso coração, muito, muito mais do que a gente possa passar na nossa mente limitada. A gente não sabe, não tem nem noção, Senhor, mas suplicamos que o Teu Santo Espírito venha sondar-nos, para mostrar o nosso interior a nós mesmos, e assim cairmos de joelhos aos Seus pés, para aprendermos um pouco mais de Ti. Senhor, nós estamos indo a Ti agora, estamos diante de Ti, ó Deus. Transforma-nos em homens e mulheres mansas, transforma-nos em homens e mulheres mansas, Senhor Deus. Dá-nos a Tua mansidão, faça-nos, Senhor Deus, abrir mão dos nossos direitos e perceber que tudo o que nós necessitamos está em Ti, nas Tuas mãos, na Tua herança celeste que tem separado para nós. É isso que mais importa, o que o Senhor pensa de nós, é o que o Senhor vê em nós, é a Tua palavra frutificando nas nossas atitudes, Senhor. É assim que as pessoas que estão ao nosso redor vão ver que somos do Senhor. Ó Senhor, não há defesas que podem reter a ação do Teu Santo Espírito, por isso nós suplicamos, quebre as nossas barreiras e faça-nos, Senhor Deus, mansos, para a glória do Teu nome, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.